toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vamos orar? Pai, nessa manhã, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor já manifestou por meio dos louvores, Senhor. Obrigado, Pai, que é tão importante quando nós iniciamos a nossa semana por meio de louvor e adoração ao Teu nome. Senhor, esses momentos são tão preciosos, mas tão pequenos, perto da Tua santidade, perto da Tua beleza, perto da Tua bondade, Senhor. Mas é justamente quando nós o adoramos que nós reconhecemos quem Tu és e aquilo que o Senhor é capaz de fazer em nossas vidas. E nessa manhã, ó Pai, pedimos, ó Pai, para que haja realmente uma reconexão dos nossos corações com os Teus, que haja uma reconexão da nossa mente com a Tua, que haja realmente uma conexão real entre aquilo que hoje eu sinto e que é verdade, uma verdade que liberta, um amor que lança fora todo medo. E nessa manhã, Senhor, pedimos, clamamos, abra o nosso coração, abra a nossa mente, ó Pai, tira, Pai, todas as mentiras, tira todos os enganos que muitas vezes habitam no nosso coração e na nossa mente, Senhor. Pai, não apenas aqui, mas também sobre os filhos dessa casa que estão sendo ministradas, abençoamos os professores e voluntários, abençoamos as gerações dessa casa, que eles sejam tocados e que esse mesmo Espírito também seja, Pai, liberto e liberte os nossos filhos para eles realmente Te amarem com liberdade, com prazer, Senhor. Nessa manhã pedimos, ó Pai, tira de nós tudo aquilo que rouba a Tua verdade, tira de nós tudo aquilo, Pai, que até hoje nos impedia de experimentar e comprovar a Sua boa, perfeita e agradável vontade. E é no nome do Teu Filho que nós oramos e desde já Te agradecemos por aquilo que o Senhor irá fazer nessa manhã. Amém. Glória a Deus. É interessante que ali no versículo 25, fala sobre uma hemorragia, sobre algo que brotava, né? E é interessante que qual era a tradição do Antigo Testamento? Uma mulher, mesmo sem ser uma doença hemorrágica, mas se ela apenas estivesse nos seus dias de menstruação, naquilo a tornava impura. Se um simples fato corriqueiro da fisiologia da mulher a tornava impura por algum momento, quando a mulher estava nesses dias, quem a tocasse seria impuro, a cama que ela deitasse era impura, a cadeira que ela sentava era impura. Imagine como que eram as pessoas, né? Nenhum homem poderia tocar, né? Não é nem sexualmente falando, mas nem a tocar já se tornaria impuro. E é muito interessante que essa mulher estava há 12 anos de hemorragia, 12 anos que ela era impura. Provavelmente o texto não fala, mas nós somos levados a crer que provavelmente ela era uma mulher sozinha, porque ninguém poderia a tocar, ninguém poderia estar naquele mesmo ambiente, porque ela era impura, e a tradição dizia o quê? Se alguém impuro toca alguém impuro, os dois se tornam impuros. É a mesma coisa de você ter acabado de limpar a tua casa, você pega um balde de lixo e joga sobre aquela superfície limpa, vai ficar tudo impuro. E assim, de uma forma totalmente natural, era o que acreditava a tradição daquela época. Então imagine como essa mulher vivia: eu sou impura, eu sou indigna, ninguém poderia tocar, ela não poderia ter contato com as pessoas. Então uma mulher totalmente solitária, uma mulher que tinha sobre si, né, ela era ali de Cafarnaum, quer dizer, todos a conheciam, e todos falavam, está ali aquela mulher que é impura. Nossa, 12 anos, imagina o pecado daquela mulher. Nossa, o que realmente ela fez contra Deus, né? E vários outros momentos, quando nós vemos processo de cura, nós vemos pessoas querendo saber da vida alheia, em vez de tentar ajudar. Isso daqui não é uma coisa que isso acontece hoje, mas isso é algo que nós vemos desde o início da humanidade. Ao invés de tentar ajudar, né? Sempre perguntar, mas quem pecou? Ele, seu pai, seus antepassados, quem que pecou? Era uma pergunta natural da época, e provavelmente como não havia resposta, ela era também chamada de pecadora, ou que ela estava carregando o fardo de um pecado cometido pelos seus pais. Ela vivia em cima de julgamentos, solidão,
julgamentos e impura. Imagine como era a vida dessa mulher, totalmente sem esperança, totalmente sem prazer de viver, apenas ela estava vivendo um dia, sobrevivendo um dia atrás do outro. E aqui que eu quero começar essa palavra. Quantas mentiras eu e você acreditamos, achando que nós não somos bons o suficientes para entrar na presença de Deus. E realmente, se eu olhar pela palavra de Deus, eu e você não somos bons e nunca seremos bons. Mas existe um Deus que te amou, que te perdoou, que não veio aqui para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio de Jesus e perdoou todos os teus pecados. Sim, nós temos sobre nós uma natureza impura, sim, nós temos sobre nós uma natureza pecaminosa, mas quando eu vou à presença de Deus, quando eu sou liberado a partir do novo e vivo caminho, por meio da graça do Senhor que se aperfeiçoou, que veio a essa terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para te dar vida, esperança e certeza. A partir desse momento, toda vez que eu toco Jesus, eu sou limpo, eu sou purificado dia após dia, de glória em glória, de manhã a manhã, que as misericórdias se renovam. E quantas vezes, ao invés de eu entender essa verdade que está na presença, na palavra de Deus, eu começo a acreditar que há sobre mim uma maldição que não pode ser vencida. Talvez você chegou aqui nessa manhã justamente acreditando que você não pode ser feliz. Quantas vezes já te falaram, você não nasceu para ser feliz, você não nasceu para prosperar, você não nasceu para ter um casamento saudável, isso daí vai acontecer porque teu pai fez isso, vai acontecer, você vai ser traída porque tua mãe, tua avó, tua tataravó foram traídas, então você também vai ser traída. São lançados sobre você e sobre mim maldições, inverdades, e que muitas vezes nós tomamos isso como verdade e vivemos debaixo de um jugo, de um fardo. Nessa manhã Jesus quer tirar todas essas mentiras do teu coração, que você não faz parte de um projeto maior, que você não pode ter conexão com Jesus. Nessa manhã Jesus quer realmente mostrar, toda vez que você vem até mim, você é limpo, você é curado, porque eu sou bom. E a minha bondade vá até você. Não é uma atitude a bondade de Deus, é quem Ele é. O amor não é como Deus se expressa, é quem Ele é. A cura, a perfeição não é o que Ele derrama sobre você, sobre mim, mas é quem Ele é a natureza de Deus. E nessa manhã nós queremos tomar posse dessa natureza ilimitada de poder, de graça, de amor ilimitado, para você justamente conseguir viver uma vida diferente, uma vida curada, uma vida restaurada, para você poder experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai sobre você, para você começar a entender que obras maiores virão e que você pode tomar posse, que você não. Semana passada o pastor Davi trouxe uma palavra tremenda. Se você não pôde estar conosco, assiste lá, está no YouTube ou na nossa página do Facebook, e várias verdades. Ele falou sobre justamente uma mulher totalmente sem esperança, que ela vai com um pouquinho de azeite na presença, né, do sacerdote, e aquele azeite é multiplicado e multiplicado e multiplicado de forma extraordinária. Toda vez que eu e você vamos com um pouquinho de esperança, com um pouquinho de fé, isso pode ser transformado e começa a jorrar e abençoa a tua casa, e abençoa a tua vizinhança, e abençoa as pessoas perto de você. Mas basta você tirar o medo, tirar as mentiras e tomar posse da verdade que o Senhor tem. Toda vez que eu e você abrimos a palavra de Deus, toda vez que eu e você vamos orar, toda vez que você vai para a célula, você vem num culto de oração na quarta, ou você vem num desses cultos, ou você pega o teu devocional, ou você começa a ler um bom livro cristão, as mentiras começam a sair e a verdade do Senhor entra. E por isso que nessa manhã a minha oração é que verdades eternas de um reino eterno entrem nos lugares onde havia impureza, no lugar onde havia solidão, no lugar onde havia uma inverdade aqui de julgamento, que eu não sou capaz de ser feliz, ou eu não sou capaz de ser curado. E ali no versículo 26, ela falou assim, ela
padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Além de todas as mentiras, além de todos os julgamentos, começa a vir para ela desesperança. Além de tudo aquilo que já havia acontecido sobre ela, começa a vir uma sentença, que talvez ela iria morrer de fome, ou de escassez, ou de qualquer outra verdade, porque se ela já não tinha nem mais recursos, como que seria a vida dela? Se a vida dela já era, terrível, com recursos, imagine agora como seria a vida dessa mulher sem recursos, sem toque, sem amor, sem cuidado, sem a única coisa que talvez era o que segurava ela em pé, que talvez eram as finanças dela. E isso entra frustrações e medo. Muitas vezes Deus nos permite passar por situações de total escassez, seja espiritual, seja financeira, seja física, por meio de uma doença, justamente para nós entendermos: basta um pouco de fé e eu serei curado, basta um pouco de esperança e minha vida vai ser transformada, basta um pouco de azeite para que centenas de tigelas possam ser cheias e a provisão do Senhor vir sobre nós e sobre a tua casa e sobre as pessoas perto de você. Eu começo a entender que toda vez que vem sobre mim o medo, a frustração, a desesperança, eu começo a olhar para a palavra de Deus e eu vejo quem eu sou em Deus. Mas, queridos, eu não quero apenas te convidar a você abrir a palavra de Deus e começar a ir para Romanos, vai lá para Efésios, e vai lá para Gênesis, e vai para Apocalipse, e começa a fazer aquelas declarações prontas, gospel, que muitas vezes você repete, talvez como uma oração. Isso é importante, mas nada é mais importante do que quando você fecha os teus olhos e fala assim: Deus, qual é a verdade que o Senhor tem sobre mim? E permaneça nesse lugar, até que Jesus, até que Deus, até que o Espírito de Deus comece a soprar no teu coração e falar quem realmente você é, qual realmente são os teus sonhos, quais realmente são os planos. Nada é maior, a palavra de Deus é sensacional e ela nos leva a esse lugar, mas nada é tão poderoso quando Deus começa a se revelar, não apenas de uma decoração da palavra de Deus, mas a vivificação da palavra de Deus por meio de você, saindo como forma de sabedoria, saindo como forma de graça. Quais são as mentiras que você hoje tem acreditado? Quais são os enganos que até hoje você tem acreditado? O Senhor Jesus te pergunta nessa manhã e fala: quais são as mentiras que hoje você escolhe deixar no meu altar para receber uma nova verdade, para que você, em vez da morte, receba a vida, ao invés de desesperança, você receba a paz do Senhor sobre o teu coração. Ali no versículo 27, continuando, fala assim: mas quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Algo precisa acontecer quando eu e você conhecemos falar de um Jesus. Algo precisa mover. Não é que eu preciso ir correndo atrás de bênção, correndo atrás de bem. Ah, não, aconteceu cura em tal lugar, então eu vou atrás de cura. Não. Você precisa ir atrás de Jesus no teu emprego. Você precisa ir atrás de Jesus e levar Jesus com você no meio do teu almoço hoje de domingo, no meio das tuas madrugadas, onde você perde o sono, que você tem escolhas de ir para um lugar ou adorar o Senhor. Nessa manhã, que você e eu consigamos ouvir: Jesus está aqui e eu vou tocar nele. Jesus veio, Jesus está presente nas tuas noites mais sombrias. Jesus está presente quando muitas vezes você recebe uma sentença de morte, um laudo médico. Jesus está ali, basta você ir até Ele e ser curado. Jesus está com você quando você recebe uma resposta sobre alguma provisão, sobre o emprego, sobre o desemprego, sobre uma questão na justiça. Não sei qual que tem sido a mentira, qual que tem sido a verdade que o mundo tem tentado colocar sobre você, para que você se sinta um derrotado. Mas nessa manhã, aquela mulher fala assim: se eu somente tocar na orla do seu manto, ali no versículo 28, porque ela pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, eu serei curada.
Toda vez que você vem para um culto, toda vez que você abre o teu devocional, toda vez que você coloca um louvor no teu celular, ou no teu computador, aonde você estiver, você começa a entrar nesse lugar com uma atmosfera diferente, e vai falar assim: Jesus vai falar comigo hoje, Jesus vai se manifestar, o reino dele começa a se manifestar no meu coração, o reino dele eu quero tocar. Jesus, me mostra onde o Senhor está, e eu quero te tocar nessa manhã, eu quero te tocar nessa tarde, não apenas num domingo, não apenas na célula, mas todos os dias eu quero te tocar, e eu serei curado. Toda vez que eu te toco, eu sou limpo. Toda vez que eu te toco, algo sobrenatural acontece. E essa mulher vai com a certeza: eu vou tocar em Jesus, e eu serei curada. Qual que era a mentira que era declarada por meio da tradição? Se ela tocasse em Jesus, Jesus seria impuro, Jesus teria que passar por um processo de purificação. Essa era a lei, essa era aquilo que era declarado sobre a vida dela, e ela tinha medo de tocar em Jesus, porque ela sabia que Jesus era santo, que Jesus era filho do Deus vivo, e sabia que Jesus tinha poder para curá-la. Mas aquela mulher simplesmente ela vai e fala, ao invés de falar mentiras, ela começa a declarar o reino, um reino de amor, um reino de aceitação, um reino onde eu não sou mais vítima, mas eu tenho poder, eu tomo posse, do poder de Jesus sobre a minha vida. Aquela mulher podia simplesmente estar sentada num canto e falando assim: eu estou assim, minha vida é assim, há 12 anos eu sofro, e está passando esse Jesus, eu não posso nem chegar na presença dele, porque eu vou tornar ele impuro. Ela podia simplesmente estar nesse lugar que ninguém me ama, que ninguém me quer, se colocando como vítima. E tomem cuidado, queridos, toda vez que eu me coloco no papel de vítima, eu declaro que alguém é o carrasco. Ou é a vida o carrasco, ou é Deus o carrasco, meu marido, minha esposa, meu filho, meu pastor, meu líder. Tomem cuidado com isso. Toda vez que eu me coloco no papel de vítima, eu impeço o agir de Deus. Eu falo: Deus, não entra aqui porque eu sou vítima, eu quero que as pessoas me vejam e tenham dó de mim. Mas aquela mulher, ela tinha todos os motivos para se colocar no papel de vítima, mas ela se levanta numa autoridade e fala assim: se eu tão somente tocar no manto de Jesus, eu serei curado. Uma fé que vem por meio de nós chegarmos perto de Jesus. É interessante, ela estava sem esperança, sem fé, sem certeza, mas ela ouve a respeito de um Jesus, e uma esperança começa a brotar no coração dela. Se você está aqui nessa manhã, é sinal que um dia você ouviu falar de um Jesus, e por isso você veio. E quantas pessoas hoje precisam ouvir falar de um Jesus? Quantas pessoas hoje precisam que você seja ousado e ousada para falar de um Jesus? E simplesmente só de falar do nome de Jesus, a esperança começa a brotar. Não é você ou eu que fazemos, mas é o nome poderoso daquele que venceu, amém? Essa é a certeza que tem que estar no teu coração, essa certeza que eu e você precisamos nos mover a cada manhã, a cada dia, a cada momento com as pessoas. Onde você vê desesperança, onde você vê o abandono, você vê a morte, você vai lá e declara vida. Ao invés de você ficar declarando: Senhor, cura, Senhor, eu declaro saúde. Ao invés de você ficar lutando contra a morte, você chega lá naquele lugar e você declara a vida. Ao invés de você olhar para um casamento que está prestes a ruir, você fala: o casamento é o projeto de Deus, e essa família é abençoada pelo Senhor, amém? Você pode dar uma salva de palmas, agradecendo e tomando posse daquilo que Deus te dá. E nós vemos, versículo 29, imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu o seu corpo estava ficando livre do seu sofrimento. A tradição era: eu impuro, toco em alguém impuro, os dois se tornam impuros. Mas a realidade do reino é diferente. Toda vez que eu vou cansado e sobrecarregado para a presença de Jesus, eu me sinto forte. Toda vez que os meus joelhos estão vacilantes, eu leio Isaías e fala: fortaleça os joelhos vacilantes. Toda vez que eu vejo montanhas tentando se opor à tua caminhada cristã, você vai lá para Zacarias e declara: quem és tu, montanha? Todas as montanhas vão ser aplainadas. Toda vez que você vê desertos na tua vida, eu e você podemos declarar aquilo que fala na palavra de Deus, que nos desertos fluirão rios de águas vivas.
começa a brotar. Essa semana nós lemos no nosso devocional, se não me engano, na quarta-feira, que Elias era suprido por corvos, e depois ele foi justamente alimentado por uma viúva que não tinha nada mais do que um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E uma história linda de transformação, de renovação. Nessa manhã eu quero te ajudar a começar essa nova semana com uma fé, com uma esperança que não vem de você, mas vem de Deus. Que vem toda vez que eu toco em Jesus, eu sou curado. Toda vez que eu toco em Jesus. E o que eu acho lindo, ele fala assim, e o que? No versículo 30, no versículo 29, imediatamente, repete comigo, imediatamente. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Você precisa ser curado, e esse dia pode ser hoje. Jesus pode transformar outras coisas. Muitas vezes Ele usa o tempo, as estações para te moer, me moer, para a gente poder ser cada dia mais puro, purificado. Isso a palavra de Deus fala sobre a gente ser refinado como ouro por meio do fogo. Mas eu também creio num Jesus que pode te curar, e esse dia é hoje. Um Jesus que pode te restaurar, e esse dia pode ser hoje. Eu e você precisamos ir à presença de Deus com uma expectativa, assim, Jesus, é hoje que o Senhor vai fazer algo na minha vida, então eu tomo posse. Se não for, se a vontade de Deus não for, porque você precisa entender o porquê, você vai falar assim, Jesus, eu aceito, eu creio que eu estou num processo de cura, eu estou num processo de restauração. Mostra o que mais eu preciso aprender para que essa cura seja finalizada, selada pelo teu sangue, amém? Para que você e eu possamos entender aquilo que Deus espera de nós. E quando essa certeza está no teu coração, é fácil de você começar a brotar uma certeza, mesmo em meio às dúvidas, e você declarar saúde sobre a vida do outro, mesmo quando talvez na tua saúde física não está bem. Você declarar prosperidade e graça sobre a vida de alguém, mesmo quando talvez suas finanças estão passando por um sério problema. É pela fé, é pelo filtro da fé que eu e você podemos ver a bondade do Senhor. É por meio desse lugar que nós vemos um Jesus que tem poder para limpar, para restaurar e para curar. E é interessante que ali no versículo no versículo 30, fala assim, né? Naquele mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. E virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Ali no versículo 24 você vai ver que ele estava andando, indo para a casa de Jairo, e uma multidão comprimia. Então várias pessoas estavam tocando em Jesus, mas só uma tocou com fé. Quantas vezes eu e você vamos para a presença de Jesus? Jesus está aqui. A palavra de Deus fala, o Gustavo também citou esse versículo no meio da oração, falando onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Então Jesus está aqui. Toda vez que nós levantamos um altar de adoração, Jesus está aqui. Quando você, anfitrião, abre a tua casa para a célula, Jesus está ali. Quando você, líder, chega, está estudando o esboço para trazer uma palavra de Deus para aquela semana, Jesus está ali. Toda vez que os teus filhos vão ali para as salas, Jesus está lá. Toda vez que um voluntário, um professor abre, né, o estudo para ver qual que vai ser a palavra da semana, Jesus está ali. Mas por que nós muitas vezes estamos andando do lado de Jesus? Talvez sendo empurrados pela multidão ao lado de Jesus, mas nós não o tocamos. Nessa manhã eu quero te convidar a você dar um passo de fé e começar a tocar em Jesus. Não apenas andar com Jesus, não apenas, Jesus está aqui, eu sei que Ele está aqui, mas começar, vem cá, quem é Aguinaldo? E começar a fazer assim, parceria com Jesus, e andar com Jesus, e não permitir que Ele saia de perto de você. Ao invés de eu e você apenas ouvir falar de um Jesus distante, eu e você precisamos caminhar e ver para onde nós vamos, Jesus. Onde que nós vamos, Jesus? Para onde? Eu conectado com Ele, sendo curado por Ele, transformado por Ele. Hoje nessa manhã eu sinto muito forte que Jesus quer justamente começar a fazer isso com você e comigo.
andar de uma forma onde você e eu ainda não experimentamos, andar com parceria, tocando Jesus, sendo transformados por Jesus, porque simplesmente a presença dele, quando eu chamo ele para estar do meu lado, algo precisa mudar. Eu não posso estar na presença de Jesus e nada mudar na minha vida e continuar fazendo as coisas, porque quando eu estou com Jesus, onde eu ando com Jesus, e eu quero ir para um lugar de trevas, mas Jesus está comigo, então eu não posso, Jesus não se agrada daqui. E eu, como pastor, não preciso mais falar ou o teu líder não precisa falar assim, você pode, não pode, porque quando você tem comunhão com Jesus, Jesus fala ao teu coração, isso não me agrada, mas isso me agrada. Essa postura, vai lá, fala ali, aquela pessoa ali que está com uma dor de cabeça, aquela pessoa ali que está com falta de desesperança, Jesus começa a falar aos nossos ouvidos, e você junto com Jesus vai lá, toca vidas, cura vidas, pelo poder do nome de Jesus. Obrigado, Guinaldo. E é isso que eu quero tentar te dizer nessa manhã, queridos. Está na hora de nós não sermos mais alguém da multidão, mas sermos aqueles que tocam em Jesus. O pessoal do louvor já pode vir, por gentileza. Nessa manhã, eu tenho certeza que Deus quer fluir e trazer curas sobre a tua alma, sobre o teu espírito, sobre o teu corpo. Nessa manhã, Jesus está aqui, e Jesus pergunta para você, você está na multidão apenas andando, ou você quer realmente me tocar? Qual é a mentira que até hoje te impedia de me tocar? Que eu sou impuro, que eu não sou capaz, que eu não mereço ser feliz. E nessa manhã Jesus quer começar a soprar sobre você verdades eternas. É interessante que ali no versículo 31 fala assim, responderam seus discípulos, vê a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda as perguntas, quem me tocou? Quer dizer, pessoas que estavam andando com Jesus, mas não conheciam o verdadeiro Jesus. A incredulidade quis bater de novo na porta daquela mulher, quis novamente declarar uma mentira que Jesus não era capaz de fazer, mas Jesus simplesmente, ele fala assim, e Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem a tinha tocado. Muitas vezes eu e você precisamos viver uma vida assim. Aí eu fui curado, mas será que você foi curado? Não foi curado, não sei o quê. Eu fui curado, em nome de Jesus. Parar de ouvir vozes contrárias, parar de ouvir vozes que tentam roubar, matar e destruir o teu futuro, os teus sonhos. E ali fala assim, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, quer dizer, Jesus falou ao coração dela, Jesus tocou e ela começa a ter uma percepção espiritual do que realmente havia acontecido. Quer dizer, ela não apenas passou por um momento de cura, mas ela entendeu que ela foi curada naquele momento. Então ela entendeu, aquilo que tinha acontecido. Isso é muito importante. Toda vez que nós somos tocados por Jesus, nós precisamos entender que Jesus nos toca de maneira intencional, para que você vá e dê fruto, e que o fruto permaneça, amém? Eu e você precisamos começar a ter, Jesus me tocou e eu entendi aquilo que aconteceu, e eu não posso mais viver uma vida do passado, eu não posso mais viver uma vida de mentiras, eu não posso mais viver uma vida de engano, porque Jesus está comigo, porque Jesus está com você nessa manhã. Jesus está aqui para te curar, salvar e libertar. E no 34, para encerrar, fala assim, então ele disse, filha, a tua fé a curou. Tem algumas versões que falam, a tua fé te salvou. E algumas outras versões que a tua fé te libertou. Esse radical em grego justamente, ele pode ser traduzido para cura, restauração, libertação ou salvação. É uma palavra em grega que chama sozo. E vocês vão ouvir falar mais sobre isso, porque ontem nós participamos de um seminário de cura e libertação tremendo, e que nós queremos te dar ferramentas, porque Jesus quer te curar. Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar. Toda vez que eu vou para a presença de Jesus, eu sou curado, eu sou liberto e eu sou salvo. Repete comigo, curado, liberto e salvo. E é isso que Jesus quer fazer hoje com você. Jesus percebe quando você vai à presença dele, Jesus entende
E mesmo em meio a um ambiente de incredulidade, Jesus disse: alguém me curou, me tocou, e essa pessoa foi curada. Nessa manhã eu quero te convidar a você a ficar em pé. Nós vamos cantar essa canção. E ao longo dessa canção, vai vendo quais as mentiras que hoje vão ser destronadas sobre a tua vida. Quais eram os enganos que até hoje você tomou como verdade. Quais eram a incredulidade do teu coração, para que você comece a falar: eu toquei Jesus, e algo aconteceu sobre mim, e imediatamente começou a vir sobre mim cura, e imediatamente começou a vir sobre mim salvação, e imediatamente começou a vir sobre mim libertação, para que você vá e dê fruto, e o fruto permaneça. Hoje Jesus quer trocar todas as mentiras por uma só verdade, a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que restitui. A sua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. Lembrando que aquela mulher não tinha fé, ela não tinha esperança, mas só tinha julgamentos. Mas só de ouvir falar de um Jesus, fé começou a brotar sobre o coração dela, a porção de fé necessária para aquele momento. E talvez hoje você fale assim: pastor, eu sei, isso tudo é muito bonito, mas eu não tenho forças. E o Senhor fala: hoje eu quero te dar fé necessária para que você dê um passo em minha direção, para que você pare de apenas andar em meio à multidão, mas comece a andar comigo, andar de forma íntima, e para que você seja curado, para que os teus sonhos sejam libertos. Sabe, queridos, a gente precisa entender uma verdade: Jesus quer te curar, e esse dia pode ser hoje. Pare de se conformar com algo que não aconteceu. Pare de falar assim: foi a vontade de Deus. Não, você começa a falar: Senhor Jesus, a partir de hoje eu tomo posse das suas verdades, e eu começo a tomar a responsabilidade sobre a minha vida, e começo a ir em direção a você intencionalmente. Eu paro de apenas seguir uma multidão, mas eu começo a ir à presença de Jesus de uma forma intencional, e nesse lugar eu vou ser curado, e esse dia pode ser hoje. O Senhor quer derramar algo sobre você ainda hoje. Vamos adorar o Senhor, e depois nós queremos orar com você.